Bom dia, boa tarde, boa noite. Independentemente do horário que estiveres a assistir, cordiais saudações a todos os assinantes, a todos os internautas, a todas aquelas pessoas que estiverem a nos assistir. Eu sou o Elton Vitor, para quem não me conhece, e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo no formato podcast. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre casamento tradicional em Angola. Como é que funciona, quais são as etapas que as famílias conversam, como é que funciona o casamento tradicional aqui em Angola, né? Porque é diferente de algumas outras regiões, alguns outros países. Então eu trouxe um convidado que já passou por essas etapas, eu ainda não passei, ele já é casado, né? Ele já completou todas essas etapas de casamento tradicional, que é o namoro, o pedido, a apresentação, alambamento e o casamento na igreja, né? Então estou aqui com o meu convidado, o meu xará, Elton da Costa. Boa, What do, xará? tranquilo. Como é que estás? Boa, estou porreiro. Como é que é a vida de casado? Muito funge. É verdade, é É verdade. verdade, é verdade. Muito mais do que isso também. Muito. Ok, nem vou comentar, né? Então eu vou conversar aqui com o Elton. Ahm, eu acho que não precisamos enrolar muito, né? Podemos ir diretamente ao assunto, ao que interessa, até porque eu não gosto de dar muitas voltas e as pessoas não gostam de muita enrolação. Então eu queria primeiro falar sobre a fase do namoro, né? Como é que foi conhecer a tua parceira? Como é que foi a fase do namoro? Conhecer a família da tua parceira? Quanto tempo vocês namoraram e depois decidiram marcar outros passos, né? Ou se a família deu uma pressionadazinha, se calhar demoraram um pouquinho e a família te chamou para conversar, ou então vocês os dois decidiram que não, já é tempo para tal. Como é que foi essa fase do vosso namoro? Uma vez mais, boa tarde, família. Primeiramente, agradecer pelo convite. É uma honra poder partilhar a minha experiência Certo. e estou feliz por cá estar, né? Por aquele que um dia estivemos sentados em duas cadeiras no colégio. Colégio não, na faculdade. Quer dizer, Epá, anyway, né? antes, anyway. E hoje estar com ele, mas numa maneira diferente, Numa outra perspectiva, né? é muito bom. E eu estou feliz por estar já aqui até esse nível e ainda creio que chegarás lá. Muito obrigado, muito obrigado. Portanto, é de louvar. One love, one love. Yeah. E partilhando essa experiência de namoro versus casamento, falando por minha experiência, daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, é uma história realmente boa de se partilhar. Tem algumas situações que vão poder encorajar certas pessoas que estão já nesse lado do namoro, outros também que estão no casamento. Dizer que o casamento não é um mar de rosas, Não né? é fácil. Não é fácil, mas a força ou a vontade de querer continuar no Certo. lado bom, por aquilo que a família acaba por nos motivar a estar. A esposa, olha, sinceramente falando em faculdade, conheci-lhe na faculdade. Ah, é? Yeah. Conheci-lhe na faculdade. Era Na altura, eu lembro-me que eu estava a me preparar para uma prova e depois daquele período das aulas, ficamos aí a garimpar e um dos colegas diz, olha, está aí a passar uma colega, parece que é nova. era nova. E ela havia feito uma transição da One Para lá. para o Catangonge. Ok. Eu estava aí no meu terceiro, a fazer o quarto, e ela estava no ano antes de mim. E então os colegas, eu estudando, eles disseram, oi, tens que ir acompanhar ela até a sala, fazer as diligências, né? O famoso hipoteco. Exatamente. Foi mais ou menos nesse sentido. Eu todo receoso, mas depois acabei por ir. A princípio começou mesmo nessa base de estudo, até trocarmos os WhatsApps. Ei, eu acho que esse é o ponto.
Yeah. Quando troca já os contactos. E então, de lá para cá, depois daquela data, a gente foi mantendo contato via WhatsApp, passando matéria, estudando. Quando se convidou para ir para casa estudar, golo. É, na tua ou na dela? Na minha, claro. Opa, Yeah. opa. E eu lembro que logo no primeiro dia, depois de nós marcarmos o encontro de estudo, eu cheio de fome, ela convida-me para almoçar. Frente à faculdade tem o famoso Lib. E a gente foi para lá almoçar e depois fomos à noite para o Girafa. Não, grande Yeah, place, yeah, yeah. grande place. Fomos um lugar para ouvir música. E aí marcou-se o nosso primeiro dia. Ei, E clássico, praticamente que aí começou o namoro. clássico. Yeah, foi um clássico mesmo. Depois daqueles dias, ela como era professora, Uhum. eu também estava a me inclinar nessa área de trabalho. Ela convida-me para poder dar aulas no Geociências. Ok. Quer dizer que Então, ela já estava a te puxar, né? exatamente. Algo que me interessou muito foi a maneira conforme nós começamos o relacionamento com base nos estudos. Outros têm outras experiências, né? Pode ser na igreja, Sim, na eu na rua, rua. nas festas. Eu por acaso conheci num aplicativo de Boa. namoro. E aí, então, depois daquele dia, nós formalizamos o ato da amizade a princípio, né? E quando ela começou a dar espaço na vida dela, eu comecei a lecionar no colégio em que ela era a coordenadora. E aí as pessoas já estavam a dar um zum Certo. daquilo que era a nossa relação, mas que ainda não. Isso em 2020, Ok, ok. respondendo já a data Isso foi na pandemia? Exatamente. Ok, Muito antes da pandemia, muito antes. Quer dizer, alguns meses antes da ok. pandemia ter começado, né? Ou seja, antes de terem decretado a pandemia. Uhum. E portanto eu comecei a lecionar no momento em que eu também estava a fazer o meu. Pronto, estava a escrever o meu trabalho de fim do Monografia, curso, sim, sim, exatamente. monografia. E pronto, quando a gente começou nesse processo de aulas e tudo mais, a gente precisava estar mais junto, que é para podermos trocar experiências daquilo que seria. Graças a Deus, digo que é graças a Deus, né? Sim, é sempre graças a Deus. E a gente, pronto, Bom, mas vocês, primeiro kiss vocês já. começaram ali, né? Deram o primeiro beijo e tudo Yeah. mais. É, Acho que na girafa demos, sim, na despedida da girafa demos deram um lá, yeah, né? demos Ok, ok. Mas e como é que foi depois, quanto tempo passou até conheceres os pais, até fazeres a primeira visita ou apareceres a primeira vez na casa dela, conhecer a família? Como é que foi conversar com os pais? Ficaste nervoso? Yeah. Conforme eu disse, a nossa relação foi à base dos estudos. E Aham. esse foi o motivo também pelo qual eu fui para a casa dela a primeira vez. Ok, Ela apresentou meus pais como um colega. como um colega e Ok, vim ok. estudar. Yeah. E eu acho que aí eu nunca havia pedido, ou havia feito pedido de namoro à tua esposa, né? Nunca havia feito. Mas a gente, quer dizer, as coisas fluíram de tal forma que Naturalmente. foi notório que a gente já estava a começar a ter uma estabilidade a nível de namoro. Hum. Mas foi basicamente isso. Eu fui o primeiro dia à casa dela, no intuito de estudar, e o pai assim, o Pacheco, Desconfiado. o meu comandante, já deu um Desconfiado aperto de do mão, pai. mas eu senti realmente que já havia uma certa conexão. Então a gente foi indo começando a namorar depois daquela data. Eu passava por algumas situações e ela conseguia auxiliar. E quando a gente começou a se relacionar, no momento em que menos esperávamos, pronto, ela diz que está concebida. Oh, Yeah. oh. Eu acho que nós namoramos Mas- pouco menos de 6 meses. Mas foi já na primeira ou na segunda? Eu acredito que foi na segunda ou terceira, não segunda. sei, não me lembro. As Ok. mulheres é que são mais boas em cálculo. E então, Não, podem até ser, né? Mas nem todas dão conta de primeira. sim, né? sim, tanto é que ela também
não tinha noção. E o que é que nós fizemos depois dela ter me dito isso? Nós oramos. Ok. Ela me perguntou, vamos tirar ou vamos, como é que vai ser? Olha, eu nunca havia feito isso e então nada, e também aconselho a ninguém a Ninguém. tomar Ok. por essa, Aí por essa por via. essa via. Prova disso é que o menino Christian hoje tem 4 anos Sim, e é um senhora. excelente Será camarada. que é o menino que está aí a pular na Yeah, varanda? yeah, 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 yeah. Ok, Tá o aí já cabelo bem grande, né? Ok, exatamente, ele vi, exatamente. ele Yeah, vi. yeah. Então está aí a Senhora. fazer a confusão dele. E então, quando nós aceitamos, A nós oramos a realidade. Deus e pedimos a direção. Senhor, se for de tua vontade, essa criança vai nascer. Quando nós tomamos essa decisão, e depois de ter orado, ela me abraçou e fizemos até uma foto. E se vocês forem para o perfil dela, Paula Pacheco, no Facebook, Ok. é a foto de capa. Ok. Esta foto é do dia em que nós oramos, pedimos a direção a Deus concernente esse assunto. E é muito incrível que ela colocou esta foto como capa. Um cabo. Yeah, Isso é um momento marcante. yeah, É yeah, um yeah. momento que a pessoa dificilmente esquece. São momentos que a pessoa não esquece, né? Dificilmente esquece. Então, depois daquele dia, a gente começou a planear como é que seriam as coisas. E eu partilhei com os meus pais, a princípio com o meu pai. Ele ficou. Yeah. Ficou feliz. Epá, eu não Ficou... entendi muito bem a princípio a reação dele, mas eu senti que realmente também havia uma felicidade. Ok. Porque eu ainda estava a estudar e para o meu pai ou para os meus pais, primeiro são os estudos. Sim, então, Yeah. acho que todo pai prioriza isso. Exatamente. E a minha mãe, receada que eu não iria terminar, mas graças a Deus eles aceitaram depois de bom grado. A princípio foi uma situação constrangedora, mas depois aceitou-se de bom grado. E quando comunicou-se à família, foi algo muito restrito. Lembro que em fevereiro de 2021, nós marcamos a nossa primeira apresentação com a família. Fui eu, a família, nesse caso do pai, representada pela avó. Como já entraste mesmo aí, não era? Ah, Como já entraste mesmo na apresentação, fechamos já a parte do namoro, né? É, pronto, era só para dar uma introdução, mas anyway, continua, vai. Continua. porque basicamente o namoro, nós tivemos mais tempo como é que era? Ela dava aulas e eu ligava para ela, estás a fazer o quê? Ela assim, estou a dar aulas, estou a dar aulas. Saí da tua sala agora. Oh, Yeah. Ela também saía, obedecia. Vamos ao cinema. Yeah. O cinema era o nosso lugar em que a gente sempre estava, que era para conversar, namorar e tudo ok. mais. E era assim. Depois das aulas, depois do trabalho, cinema. Fomos uma vez à praia do Benfica, No Porto no Sol? Porto Sol. Ok. Yeah, e aí foi um momento também muito marcante no nosso namoro. E pronto, foi mais. Era mais cinema, praia, piscina nem tanto. Yeah, E o girafa? e girafa. Ok. E esse foi Foi praticamente um os momentos resumo, né? do namoro. Yeah. Espero que eu não Agora, esteja a me esquecer de nada. uma vez que já demos uma introdução de como é que vocês se conheceram, de como é que começou o vosso namoro, e na fase do namoro apareceu uma criança, né, uma responsabilidade, um vínculo, né? Um vínculo que vos une ainda mais, né? Como é que foi? Tipo, tu falaste da apresentação. Foi uma apresentação formal para as famílias se conhecerem? Ou foi aquela apresentação tradicional para pós-casamento? A nossa ida para lá, a princípio, foi mesmo para dar as caras, Para conforme se conhecer diz, para apenas. conhecer as famílias. Ok. E claro que tradicionalmente deve-se levar algum dote. Nós Então foi levamos mesmo a apresentação tradicional. Sim, sim. Certo, então vamos explicar. Porque, Então vamos na explicar. verdade, o que é que acontece? Atualmente,
nós não temos, se calhar, aquele costume de cumprir os rituais que os nossos pais tiveram. Certo. Quando se vai à casa de alguém, não se vai de mãos vazias, né? Não se Sim, vai sim, sim. abanar, como disse. E então nós levamos, eu lembro, um garrafão de vinho, graças gasosa e acredito que pano. Yeah. Então isso aqui, esse gesto demonstra que a tradição, que o homem em si tem o respeito pela tradição, né? E pela família também. Não Certo. obstante que não se foi ainda o pedido tradicional. Certo. Basicamente o que tu estás a me dizer é que tu foste apenas apresentar a família, mas não foi a apresentação formal tradicional. Nesse caso, o pedido. Não, me refiro à apresentação, porque tem a apresentação, né? Por quê? Porque uma coisa é tu levares os teus pais, os teus irmãos, para conhecerem a família dela e almoçarem, conversarem, se conhecerem. Outra coisa é cumprir alguns, alguns requisitos, né? Que são cumpridos para a apresentação formal tradicional. O que tu estás a me explicar é basicamente uma apresentação formal tradicional. Certo. Exato, era isso que eu queria saber, porque além de contarmos a tua história, né, o teu processo, nós também temos que explicar como é que funcionam esse processo, né? Então, por exemplo, se nós dizermos não, na apresentação acontece isso, 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 e tu podes dar o teu ponto de vista de acordo ao que aconteceu na tua realidade, Certo. né? E é basicamente isso. Basicamente na apresentação as famílias normalmente pedem panos, um garrafão de vinho, né? Grades de gasosa, de cerveja. Há famílias que pedem fato, né? Há famílias que pedem um monte de coisas. São mais os bacongos que pedem, que exageram, né? Eu lembro que isso é mais nos pedidos. Eu lembro que no da minha irmã, um dos meus tios pediu um gerador industrial. Meu pai riscou, isso não fazia muito Na sentido. apresentação mesmo, só? Ou no pedido já? Ainda que fosse no pedido, quem ia ficar com o gerador? São muitos tios. Yeah, na verdade, o que é que acontece? Atualmente, alguns estão a ter, algumas famílias estão a ter, aproveitam-se da situação. Sim. Aproveitam-se. E falando da minha experiência, eu tenho uma família na parte da esposa, Materna. nesse caso da esposa. Ok. Yeah. Os meus sogros, os meus tios, eles são muito abençoados no que concerne nesse sentido, né? Da apresentação versus pedido e casamento. Ok. Eu praticamente não me foi pedido nada, não me foi pedido nada. Desde o momento da apresentação foi algo proativo. Nós levamos estes dotes que eu mencionei, até mesmo no pedido. Eu não foi feito uma carta como tal. E talvez seja, hoje, procurando entender um bocadinho daquilo que foi o gesto do meu sogro, talvez seja a responsabilidade que eu tive e o compromisso em assumir a esposa e não ter fugido, né? Porque na minha idade, na altura, talvez seria muito jovem e para aceitar aquela responsabilidade. E eu senti que o meu sogro, né, digo até o meu pai, meu comandante, conforme o chamo carinhosamente, ele sentiu isso. E olha que ele deu uma carta branca, ou seja, como quem diz, só precisas vir no pedido, pai e mãe. Eu lembro que uma semana antes até, ou 2 semanas antes, eu recebi a carta, mas não foi feito por ele. Quer dizer, quando se marcou o pedido e pediram a carta, nesse caso a família dele, eles disseram que não tinha carta, então tiveram que um dos tios, não vou mencionar, escrever uma carta. E também que não foi uma grande coisa, eu me lembro que foram 5 grades de gasosa, 5 grades de cerveja, o fato do pai e da mãe, os panos e caixa de fósforo, como já tinha uma criança, caixa de fósforo, uma embalagem de sambapitos, e aí que eu achei isso super normal, super normal.
Mas a minha família, né, no caso em que eu fui eh, pegar, né, da esposa, a Certo, minha nova família, foi certo. realmente uma bênção. Não pediram, não foram exageradas nesse sentido. E então eu não tive grandes dificuldades ao fazer o pedido. Comprei as coisas que foram necessárias, que foram pedidas e demos seguimento. Normalmente, olha, eu fico surpreendido e feliz em ouvir isso, porque é mesmo muito raro uma família que aceita, né, um rapaz, um homem, principalmente jovem, né, muito jovem, ainda estavas na faculdade e tudo mais, ter a filha concebida ou já ter feito parto, né? E, e os pais, é aquilo que disseste, né? Se calhar era o facto de tu teres assumido a situação, não teres fugido, teres dado a cara e tudo mais. Tu voluntariaste em levar a família e dizer que não, eu estou aqui, eu sou homem, vou assumir. Se calhar foi isso que fez os pais ou a família dela em não exigir tanto. Porque normalmente quando a mulher, né, já está assim concebida, dá-se uma multa, Eu né? nem recebi multa. Normalmente, né? Depende, tipo, tradicionalmente, Sim, né? sim, sim, sim. Normalmente dá-se uma multa. Eu lembro-me que sem querer interromper o meu irmão, ele nem sequer havia engravidado, E lhe foi pedido uma multa. mas pagou 120 então mil kwanzas, estás a ver? Então isso varia muito família para família. Sim, E conforme eu disse, eu encontrei realmente uma família abençoada, que até certo, hoje eu nunca tive motivos para reclamar, estás a perceber? E isso é muito a base daquilo que é educação, de a essência da educação de cada família. Particularmente o meu sogro, poxa, é um ser humano 5 estrelas, estás a perceber? certo, E nem mesmo as outras filhas, por acaso uma das filhas até foi feito o casamento em tempos. E não houve complicações do gênero, estás a ver? Em termos de apresentação, pedido. É uma simplicidade tal que tu consegues perceber o amor mais do que dar a filha e receber, mais o gesto de amor, estás a perceber? certo, certo. É o carinho. E para partilhar a minha esposa, é a primeira filha dele, né? É a primeira. É a primeira filha dele. Tem um rapaz, né? Ok. É Yeah. E é a única filha, no caso, a única a única menina da menina. mãe, Ok, estás a perceber? ok. E entendes o carinho todo, aquela atenção toda que ela recebeu. E só por esse facto, né? Eu acho que. Eu não sei se eu devo realmente tocar nesse ponto, mas eu acho que sim. Para tu perceberes, Fica para tu livre. perceberes Ah, tudo isso que eu estou a falar ah. e conforme disseste, ficaste estupefacto, né? Sim, eu fiquei Admirado. surpreso. Porque, na verdade, eu quando conheci a minha esposa, eu já foi muito uma conversa, e mesmo naquele dia que eu disse que fomos almoçar, nesse dia nós conversamos sobre a vida em si de ambos. E ela disse-me que ela já tinha uma filha, estás a perceber? Hum, E eu conheci a minha esposa, ela já tinha uma filha, Jaiane. E foi realmente isso, eu ter aceito ela, como disse, né, levar as mesas e as cadeiras. certo. Eu estou a Yeah. fugir à luz, então apanhei a sombra dessa árvore. E então foi Yeah. exatamente isso. Eu quando fui fazer a apresentação, eh, eu também aceitei a minha filha. Ou seja, não foi daqueles casos em que a mãe tem uma filha, ou 2 filhos, ou 3 filhos, e o pai leva apenas a mãe, e os filhos ficam em casa com os avós. Estás a perceber essa situação, Certo, né? certo. E na altura ela era uma menina, ela acredito que tinha os seus 8, 9 anos. E hoje ela vai A fazer. filha. Exatamente. Ah, Yeah. fogo. É a Eu minha. achei que a tua esposa que Não, tinha não, hoje. não, não.
Yeah, e então foi basicamente isso. Eu ter aceito também a filha. A minha Uhum. família concordou e nós aceitamos em levar também a criança. Estás a Nesse perceber? caso, tu estás com duas crianças. Exatamente. Ok, Eu ok. tenho um casal e que daqui também as contas já fecharam, querendo o senhor. Se depender de mim Nunca mesmo. sabe, né? Não, não, tá. Nunca sabe. E aí foi exatamente isso. Nós aceitamos a esposa, a menina, e naquele momento eu acho que a família em si dela, ao ter recebido essa informação que eu aceitasse a filha, já tendo uma filha, aquilo também foi algo muito impactante e pela idade que eu tinha. E Né? uma coisa que eu gostei que ela fez foi ter conversado contigo já Logo desde o no primeiro início. dia. No primeiro dia que nós conversamos, ela Exato, disse-me, olha, eu tenho uma filha. exato. Yeah. Porque se ela escondesse, né? Sim. Se ela escondesse por muito tempo e depois te dissesse, ah, eu já tenho uma filha e Yeah. tudo, eu acredito que ias ficar maravilhado. Passa por trás, já? Eu tenho que cortar essa parte. Não precisa, vou deixar. É, eu acredito que irias ficar surpreendido, Sim. né? Eu Por- também gostei muito da posição que ela tomou. porque Gostou muito. isso basicamente me aconteceu com alguém, mas não fiquei com ela, né? Ela me escondeu que tinha uma filha de 8 9 anos e nós estávamos juntos durante 3 ou 4 meses. Ok. E ela vivia Não maritalmente. fiz bem de tocar nesse ponto. E ela vivia maritalmente. Como é que eu Opa. descobri? Porque uma vez estávamos juntos e ligaram para ela e ela estava a conversar assim ao telefone com a voz baixa, basicamente que com medo, como se tivesse a A conversar com o pai esconder. dela Yeah. e a lhe Yeah. ralharem e tudo mais. Depois eu pergunto, estavas a falar com quem? Ela me diz, não, nunca te contei que eu tenho uma filha de 8 anos e vivo maritalmente. Eu disse, what? Você já tem alguém? Esse Yeah. tempo todo não me disseste nada, então não faz sentido estarmos aqui juntos. Certo. Então cada um seguiu a sua vida, né? Ela foi viver a vida dela, eu vivi a minha, né? Eu disse que era melhor finalizarmos porque ela já tinha família, ela já tem uma família. Ok. Não é que vivem separados, vivem na mesma casa, era como se já fossem casados. Certo. E eu estava aí como amante e eu não sabia de nada. Yeah, então por isso é que eu disse que se ela escondesse tu ficarias surpreso, né? Certo. Não sei como é que seria a tua reação, né? Mas ela fez bem em conversar contigo já no primeiro dia, que é para tu não encontrares uma surpresa, Certo. né? Então eu gostei dessa atitude dela, né? Yeah, então já merece, só por isso já merece ser chamada de cunhada, né? Então, sim, senhora, gostei. Yeah. Há muitas pessoas que escondem determinadas coisas que não deveriam ser escondidas, né? Abre o jogo, se a pessoa vai te aceitar ou não, é decisão da pessoa. Sim. Mas diz a verdade. Esconder um filho ou uma filha não é muito fixe. Não é muito fixe, é muito feio. Entrando pro pedido, Elton, como é que foi o teu pedido ao alambamento? Tu fizeste pedido ao alambamento? Acho que é a mesma coisa, né? Eu fiz. Eu Eu até agora pedi. não entendo qual é a diferença. Yeah. Na verdade, eu acho É a que mesma coisa, não? tradicionalmente consiste na entrega dos dotes. Sim, Yeah. porque no alambamento faz a mesma coisa. Se calhar o alambamento é aquela coisa de taparem a tua futura esposa com mais duas jovens da mesma E no pedido não altura. se faz isso? Não sei, eu acho que não. Então eu fiz alambamento. De todos os pedidos que eu já fui, Ah, nunca vi a fazerem isso. começando por isso, eu fiz. Tu fizeste Eu, na essa. verdade, tanto é que eu até errei na primeira. Epa! Tirei, não era o Melk, um dos primos.
Ah, era Yeah, homem. era homem. Ok. E era só 2 pessoas. Eu falei, "Ei", e colocaram a mesma altura, A mesma tudo. altura. Sim, tem que ser a mesma Perucas altura. e tudo. Eu falei, Não, nada. tapam com pano. Sim, dentro, mas você tem que cariciar. Não deixam tocar. Te Eu deixaram tocar. toquei, eu toquei. Ei, não, não pode tocar, Então, senão fica fácil. não, na verdade não foi tocar para sentir, né? Mas eu consegui ter alguns toques e depois acabei por errar. Eu vi até o meu Não, fim. não, Então eu acho que alambamento é isso que estás a deve dizer. ser isso, né? Yeah. E Porque quando não há pedido, ou seja, quando é pedido, não. é só a Será? entrega dos dotes, Ok, aquela ok, conversa ok. e Boa, boa, depois boa, aquela boa. musiquinha Boa, que hoje em dia boa. nós já alugamos salão, damos Certo, certo, festa, certo. né? Então eu fiz alambamento. Fizeste alambamento. Certo, Ok. Pedido tem essa outra perspectiva. ok. E como é que foi? O que é que pediram? Foi É, diferente da apresentação? conforme eu havia dito, eu não havia feito antes. Né, claro, foi pedido pela primeira vez. Deram-me a carta pelo Uhum. meu tio por esses itens que eu mencionei, que foram 5 creses gasosas, 5 creses de cervejas, que até o meu padrinho, eu fui até com o meu padrinho, Aham. alguns dias antes, ele riscou algumas coisas e eu levei a A proposta contraproposta. e aceitaram. E aí foi basicamente isso. Foi muito simples. A minha carta foi muito simples. Foram 5 credos gasosas, 5 credos de cervejas, o fato da mãe, do pai, a embalagem de sambapito, a Calma, caixa isso foi já para o para o pedido. pedido, sim. No caso, para a apresentação, tu já tinhas levado coisas Na apresentação, voluntariamente. exatamente, Não exatamente. pediram nada. Não, Tu disseste que não, vamos fazer a apresentação no dia X sim, e foste com a família e levaste as coisas. exatamente. Aquele quesito da carta foi já para o pedido. Sim. Ok, Yeah, yeah, ok. yeah. Na apresentação não me pediram nada, conforme eu disse, a família da noiva não pediu-me nada em nenhum momento. Sim, só fizeram mesmo a carta Yeah. por Marcou-se a cortesia. reunião da apresentação, Hum, eu voluntariamente levei ok, esses itens e de igual modo marcou-se o pedido, não havia, eu ainda não tinha carta. A carta ok, só me chegou algum tempo depois, ok, porque supostamente não haveria necessidade. Ou seja, o meu sogro não deu uma carta, não preparou uma carta, não escreveu. Estás a perceber? ok. Teve que ser um tio. Que escreveu. Exatamente. Ou seja, o tio achou que Esse tinha que se camarada. fazer. Esse camarada não Como pode é sair ileso. Yeah, 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 Não yeah. pode sair ileso. Então ele Certo. escreveu a carta e tudo mais. Sim, sim. Ok, Com ok. alguns itens a mais que eu disse que eu levei para o meu padrinho. Meu Certo. padrinho fez a correção, fizemos a contraproposta e E levaram. levamos, exatamente. Deixa eu ver como é que tá a luz. Eu tô a sentir que essa luz do background, eu acho que tá boa. Vem da fé. Se calhar é porque eu baixei a luz da tela, né? Vem no meu ângulo, se tá na mesma. Tá bom, né? Yeah, vem, vamos já entrar pro coisa, pro... Casamento. Yeah. E então, a fase do pedido, eu acho que já explicaste umas 3 vezes. Eu, se calhar, é que entendi de uma outra forma. Sim. Só para fazer um resumo. Marcou-se a apresentação, não foi Não pedido foi nada. pedido nada, Eu tu próprio levei, levaste. sim, voluntariamente. Certo. E no pedido... Ah, ok. E um dos tios achou que tinha que se fazer uma carta. E esse tio fez a carta e tu ainda assim levaste. Certo. Né? Cumpriste tudo que foi pedido. Exato. Agora, no caso, o alambamento, né? Sim, sim, Yeah. Agora, o casamento. Como é que foi a fase do casamento? Aí já estávamos na pandemia. Aí já estavam na pandemia. Exatamente. Quer dizer que te deu mais tempo para juntar condições? Pelo contrário, nós estávamos a marcar ou a preparar um casamento em casa dela, Ok, com o pessoal de casa, estás a ver? ok. Simplesmente isso. Ah, sou o teu pessoal, né? De casa com o pessoal dela de casa. Exatamente. Grande economia, Yeah, pá. yeah. Grande cena. Mas não parou por aí. Grande cena. Não parou por aí porque, conforme eu te disse, ela é a filha única ou Ah, a única menina da mãe, né? ok. E dos pais, no caso.
E na altura, né? Acredito que já deve ter aparecido mais. Não, apareceu mais uma menina. Deve ter. Apareceu mais uma menina. Apareceu. E então. Não, não se preocupa, é tranquilo. Yeah, e então. Uma semana antes Ah, de, uma semana antes do do casamento, Sim, nesse caso, estou a me referir. Nós marcamos a data do casamento a 9 de setembro. Nesse certo. caso, 2021. Deixa eu confirmar qual. Oh, a data vem no anel? Tá aqui. Oi, eu sou casado. É casado. Yeah, por acaso tem aqui. Senhora, falta o Eu meu. já tirei poucas vezes, por alguns motivos, uns de Quais trabalho, outros do ginásio. Ah, Yeah. não deixam usar o anel no ginásio? Não, quando manusear alguns O vosso materiais. ginásio fica nesse lado? Yeah, yeah. Ok, ok. E então, 9 de nove de 2021, quando nós marcamos, nós estávamos a marcar, a preparar um casamento em casa mesmo, em função da Covid. Quando também o meu telefone parte 1 ou 2 semanas antes do casamento. E aí as famílias, quando se aperceberam do casamento, tanto a família do meu lado como a família do lado Do da lado esposa, dela. poxa, foi uma contribuição e tal que aconteceu e preparou-se o casamento já não mais em casa, estás a perceber? Ok. Preparou-se num espaço bem maior, Num num salão. salão e que pela, como é que eu posso dizer? Pelo espaço era muita pouca gente, Hum. porque hoje, até os dias de hoje, eu tenho um conflito com os meus amigos, Não, porque eu nem devia estar aqui. porque Você muitos não me não foram ao convidou. casamento, Você não me convidou. porque eu fiquei sem comunicação. Hum. E ainda por cima, se eu tivesse realizado o casamento em casa, acho que não teria nenhum problema. Mas como Sim. depois se apercebeu-se que foi no No salão mesmo, salão. grande a Ah. boda, olha, meu casamento Aí. foi de milhões, não brinques. Aí ficaram mesmo Yeah, chateados. então só para partilhar esse momento foi exatamente isso. As famílias 1 semana ou 2 semanas antes evidenciaram esforços de contribuições, pagou-se o salão, Salão. decoração, bebidas, tudo foi por Como é que conta. vocês dividiram? Porque normalmente um lado paga o salão, outro lado paga o DJ, né? Sim. Normalmente a família da noiva paga o salão Yeah. e a família do noivo paga o. Leva os dotes e paga o DJ e Sim. acho que o fotógrafo, né? Naturalmente é isso. Atualmente já é uma conversa, Ok. já é uma combina. Uhum. E como sempre houve. Mas no Certo. meu caso não houve isso. Ok. Porque estávamos a preparar um casamento em casa, então não havia Certo. necessidade de dividir os valores para salão, para DJ. Era mesmo música na coluna de casa. Ou seja, o salão foi algo que apareceu depois, inesperadamente. Exatamente. Ok, ok. Por isso é que nós tivemos muita dificuldade, mesmo os convites do casamento. Nós entregamos em 1 ou 2 pessoas. Estás a perceber? Depois eu fiquei sem comunicação, sem WhatsApp para poder mandar convites, nem que fosse a última da hora. Os meus amigos, eles apareceriam. Ok, Porque eu fiquei sem telefone. ok. E aquilo Nesse caso só impediu foi a mesmo a comunicação. família. Foi a família e alguns amigos que A família avisou. a família avisou, ok, mas que também nos últimos dias entraram em contato comigo por outros meios, né? Por outros meios e que estiveram mesmo próximo a mim. Ok, Existem aqueles tipos de amigos que ligam para ti certo. e existem aqueles tipos de amigos que eles dizem, olha, estou aqui embaixo do teu prédio, estou aqui em casa, Ok, abre a porta, oi, estás aonde? Estás a ver? E há outros que até nem é necessário ligar. Então essa é a diferença de amigo e amigos. ok. Existem aqueles amigos que é aquele só, está a ver tostado, está-te mandar mensagem, atualmente. E Atualmente. existem aqueles amigos de longa data, e eu posso aqui citar nomes, de um grande amigo que realmente esteve comigo durante esse percurso todo. Foi carinhosamente, conforme eu lhe chamo, o Brada Luó. Ele que até no pedido, nem sequer mencionei, faltava o garrafão do vinho. E ele é que trouxe, momentos antes do pedido, de entrarmos Ok, em ele te casa. Me cobriu. cobri, eu liguei no número do meu tio, "Ei, Tá a faltar esse falta um mano. garrafão de vinho." Olha, ela casou, ou seja, nós fizemos o pedido na Gamec
E nós, como vivemos no Rocha, o Luó, eu lhe falei, ué, você não pode sair de casa. O Luó, ele vende, o tio Romeu vende bebidas, estás a ver? Ok. Ele falou, você tem que trazer um garrafão de vinho. Foi o Luó que trouxe o garrafão de vinho, estás a perceber? Ok. Porque naquele momento em que estávamos a tirar as coisas do Camama para o Gameque, notamos a falta do vinho. Ok. Eu cheguei a conhecer a tua casa do Camama, não. Só No Camama, marcamos de não. eu ir para lá, né? Sim, sim. Também você não para em casa. Você não para em casa. Eu acho que foram 2 vezes que eu estava para ir para lá. Yeah. Tu estavas na rua da Unitel, né? Certo, certo. Dali para o meu condomínio é bem próximo. Exato, Bem exato. próximo mesmo. Eu podia até ir de dia, porque não é muito aconselhável andar aí de noite. Porque eu conheço também umas 2 ou 3 pessoas que moram aí nessa zona. E eu não ia para lá de nada de noite. Ok. Eu ia de dia. Então foi exatamente isso. O Luo auxiliou-me muito, bastante. Presencialmente, financeiramente. Foi um dos bradas que esteve comigo durante essa fase toda. E ele estava E no mando um casamento, abraço. obviamente. Obviamente, esteve Muito no bem. casamento. Claro, se levou o garrafão de vinho. Na verdade, ele acompanhou mesmo durante a apresentação, pedido, casamento. E esteve comigo durante esses momentos. Isso aconteceu antes ou depois de termos nos encontrado na Mutamba? Olha, quando eu estava na Mutamba, estava à procura de tratar o passaporte. Ah, E eu queria, pronto, por alguma situação, eu fiz uma inscrição para uma bolsa em que estava a preparar os documentos para viajar. certo. E nos cruzamos lá na embaixada. E eu te levei na agência, né? Ok. E foi mesmo uma sorte, porque eu já estava aí para casa. Eu já estava aí para ir pegar as congolês. 16 horas, já estava com tanto receio, Yeah. tudo fechado. Yeah. Eu estava a me preparar, que é para viajar, mas infelizmente não consegui naquela altura. E aquela agência está bem restrita. Ok. Não ias encontrar mesmo. Certo. Não ias, parecia uma casa. Aí já né? estava casado. Já estavas? Já. Ok. Eu casei em Ok. 2021. 21, né? Yeah. Aquilo foi 22. 3, 4, Aquilo foi 22. Yeah. Curiosamente, no dia 9, no passado dia 9 de setembro, comemoramos 3 anos de cidade. Ok, parabéns, pô, nossa senhora. Eu vou fazer 2 anos de namoro em janeiro. Então, depois daquele período em que a gente marcou o casamento e houve essa preparação toda, conforme eu disse, as famílias é que realizaram o nosso casamento. Ok, Os meus irmãos, Maradona, Elisandro, e alguns primos, o Acácio e alguns outros é que realizaram o casamento. É que foram atrás das compras das bebidas. Eu não me movimentei em nada. tiveste Os bastante pais ajuda. deles, os meus pais, os pais da esposa também tiveram uma grande união nesse sentido. Muitas contribuições que eu recebi de tias, de amigos, para poder se realizar o casamento em última hora. O DJ foi o Caio, na altura, ele estava usando 8 mil, foram ligações, ele apareceu, deu esse suporte. Estava já a explicar aquilo que é essa divisão em termos das coisas. Sim, a família praticamente ficou, no caso, a minha família ficou com as bebidas e a família da esposa ficou com o lado da comida. Depois de ter feito o pagamento do salão, mas muito mais daquilo que foi divisão, foi mesmo uma união. Não houve nenhuma complicação. Em termos de decoração, foi também família que deram esse suporte. Então foi esse enlace. Foi mesmo um casamento. Na verdade, o casamento é isso. É uma união de 2 pessoas distintas para formar uma única pessoa. Não só. Exatamente. Então, de igual modo, 2 famílias que não conheciam, uniram, que é para realizar o casamento dos filhos. Grande não. Tu eras muito brincalhão na sala, sabe? Agora te tornaste um homem, pai. Eu estava ouvindo que me disse que tu casaste.
esqueci quem era, não sei se era o Edgar ou... Eu me encontrei com o Edgar aonde? Eu me encontrei com o Edgar no Benfica. Mas muito antes disso teve alguém que me disse casado. Eu já não lembro. E o meu casamento foi Eu mesmo. disse, o Elton casou, aquele brincalhão que competia com o Tomer, e era mais estúpido. O Elton conseguiu O casar. Tomer, por acaso, foi um dos meus damos. Damos? E tocando nesses assuntos de damos, foi também algo muito um pai. Eu vi, poxa, quem vai me auxiliar nesse sentido? Quem vai fazer o grupo? Na altura tinha o Isaú e o Jacó, que foram colegas já na universidade, eles são gêmeos. E já mando um abraço a eles. Os meus engenheiros, ele só está lidamos. A esposa arranjou as meninas. Foram 3 apenas. O Isaú, o Jacó e o Tom. Eu falei, olha, criei um grupo no WhatsApp. Falei, vocês entendem? Vem todos de um único fato. Compram os outros fatos, a cor é azul escura. Os sapatos pretos. Lembro que acho que o Tom apareceu com os sapatos castanhos. E então foi uma coisa muito divertida e muito boa. Eles apareceram em casa dos meus padrinhos e fomos para a cerimônia de manhã, nesse caso para a conservatória de manhã, ficamos juntos, à tarde preparamos para a igreja e de noite foi o salão. Ok. Quer dizer que saíram Da conservatória. não era isso que eu queria dizer até. Passaram a etapa do alambamento, marcaram a data do casamento, passaram para o cartório, cartório, aquela cena de mais. Depois dali é que foram para a igreja. Sim. Igreja, salão, tradicional. Sim. Ok. Esse na verdade é o procedimento, né? Porque a igreja quando tu vais para lá, eles perguntam se já passaram pela conservatória. Então, em termos de bênção, nós devemos também respeitar a lei humana, né? A lei, que deve ser mesmo a todos os seres humanos. E também a lei sexual, ou seja, o casamento na igreja. Para que recebemos a bênção dos homens, das pais. Mas tudo parte do alambamento. Quando tu fazes o alambamento, aí tens a bênção dos pais. Quando o pai aceita e ele entrega a filha, aceita, né? Ele dá a bênção. E aí, os segue são cumprimentos, como diz o meu pai. São cumprimentos. Agora, não se chega à igreja sem passar pela tradição. Certo. Primeiro as etapas tradicionais, depois Exato. mas, bom, né? Eu podia dizer o contrário, né? Devemos priorizar sempre a Deus, mas se nós seres humanos casássemos primeiro na igreja, eu acho que já não faria sentido cumprir essas etapas. Nem na própria Bíblia, quando se terminou também, já seja o que seja, Deus o que Deus. Nós precisamos respeitar esse pormenor. Não obstante que nós temos a um Deus, mas nós estamos a manter, em termos de casamento, uma família. E nesse sentido, nós devemos fazer os dois. Devemos fazer os dois depois que nos casaram na presença. Exatamente. Atualmente, eu percebo que o casamento está a ser mais visto em termos de fé. E é algo que nós precisamos aqui esclarecer. O casamento não é festa em si. E há muita gente que prioriza a festa de casamento. Você vai ver uma família que está a preparar o casamento, está a falar de 2, 3, 4, 5 milhões. E depois disso não tem como se manter, não tem que vão viver na casa do pai. Eu particularmente
No meu caso, eu tive uma experiência muito boa também. Não tive assim muitos gastos em termos de casamento, mas nós já estávamos tudo, já tínhamos tudo definido, já tínhamos tudo planejado. Graças a Deus eu tive que comprar o terreno, mas em função da crise não dava para começar as obras. E nós decidimos ficar em casa dos pais. Nos primeiros meses após o casamento. Decidimos estar em casa dos pais, ficamos quase um ano, até eu ter terminado a universidade. E depois demos para aqui, para a vida pacífica. Sim, para não ter que exagerar nos gastos. Gastar na universidade e gastar em casa. Então priorizaram estar em casa dos pais primeiro para finalizar a universidade. Para os dois finalizarem, né? Certo. E depois arranjarem o cantinho. Certo. Não bem, isso é boa coisa. Senão é ficar apertado. Sim. E nessa fase mesmo tivemos muito auxílio dos pais, terminaram a universidade, os pais apoiaram muito, mesmo em termos de financeiro, eles auxiliaram muito, porque foi mesmo uma luta árdua. E para todos aqueles que estão nessa fase, casamento versus universidade, não é. Então, acho que tem mesmo aquele apoio familiar, nós tivemos apoio familiar, apoio dos amigos, apoio dos colegas. Mesmo até para quem simplesmente trabalha e estuda, é difícil, trabalhar e estudar não é fácil. Mas para terminar o contexto de casamento versus festa, é importante nós percebermos realmente que o casamento não é só festas em termos de bebida e comida. É muito mais além do que isso. É uma união, não só entre duas distintas, duas famílias. Então, nós que fazemos muita festa, para comemorar e tudo mais, que não esquecemos do povo. Onde é que tu vais levar as tuas coisas? Como é que vai ser? Vai viver no aluguel, tem casa própria, vai viver com teus pais, como é que vai ser depois? Muitas das vezes nós não pensamos nessas coisas. tudo parte também da escolha que nós fizemos dos nossos parceiros. Certo. Quando a escolha dos nossos parceiros realmente são bem feitos, nós acabamos por ter uma sequência de vida boa. Porque não adianta tu teres um perfeito pai, supostamente, um pai perfeito financeiramente, mas em termos comportamentais é uma péssima pessoa. Em termos de consciência, em termos de planos, de projetos, é nada. Ou seja, o nosso parceiro, o nosso companheiro ou companheira deve ser a primeira pessoa que nos motivar a seguir em termos profissionais, principalmente. E eu posso dar essa experiência e hoje eu não sou um homem que sou, graças muito daquilo que foi o apoio emocional dos pais. Continuar e nunca desistir. E a minha esposa mostrou que realmente também não é por aqui que nós paramos. Exatamente. E para além disso, o nosso sempre dizia, vocês, em função da criança, não podem parar de estudar. E foi esse o ponto que nos levou em continuar. Ou seja, não obstante termos aí os filhos, mas nós continuamos a estudar. Eu terminei primeiro em engenharia química, ela também em engenharia química. E em anos diferentes, mas nós conseguimos terminar. Quer dizer, conseguimos alcançar o objetivo que os pais sempre tiveram a pressionar e a projetar. Quando a Bíblia fala de honrar pai e mãe, também nesse quesito, estás a perceber? O honrar pai e mãe é alegrar, honrar é alegrar, é satisfazer. Então nós, graças a Deus, aliás, hoje estamos aqui na nossa casa, mas os nossos pais estão em casa deles, mas eles estão honrados. Por quê? Porque nós conseguimos alcançar com o objetivo que eles tanto queriam de nós, de é terminar as licenciaturas. E isso foi muito benéfico para nós também. Daí abriu-se portas de novos empregos
graças à licenciatura. E estamos indo progredindo, pô. Xará, muito obrigado. Já consegui dar bastante coisa. Gostei da tua história. Não esperava esse lado. Não esperava esse lado, né? A vida por vezes surpreende de diferentes formas. Tem uma fase da nossa vida que nós estamos no estado e depois nós nos encontramos na. Então, hoje tu olhas para uma pessoa que não faz nada da vida e amanhã tem uma empresa, tem duas, tem três. E tu falaste muito do Tom, né? Estavas a falar do Tom mesmo? O Tomer foi um dos camaradas que muitos na universidade, em termos de aprendizado, em termos de rendimentos, não olhavam muito para ele, mas hoje, graças a Deus, o Senhor o abençoou e está top da vida, estás a perceber? Hoje ele está na Rússia e consegue auxiliar muita gente nesse processo de bolsas, né, de saírem da Angola para a Rússia e outros países. E poxa, bro, é isso. Eu por acaso vi um dos vídeos dele a conversar também com o angolano sobre esse tipo de coisas, sobre angolanos lá e os natos ficarem surpresos com determinadas coisas, ou só o facto de serem, né, pessoas de pele negra, as pessoas lá ficam surpresas porque lá é difícil de ver. Sim. Né? Então ficam assim maravilhados. Uou. E ele consegue dar esse input, essa força aos brothers angolanos. Que lá na gringa consegue-se fazer a vida normalmente. E não só, né? Ao mundo afora. Então é uma pessoa que hoje, um influencer digital top, consegue dar essa força ao pessoal. E assim vamos. Hoje também eu que deixava boa de cadeiras, fazia as provas do bandeira, tirando recurso, exame especial. Poxa, hoje consigo também dar forças aos meus colegas a entrarem no ramo profissional de trabalho. Já tive essa experiência, já coloquei algumas pessoas lá no serviço, né, que é para podermos trabalhar e que hoje também está em mundo fora, estás a perceber? Então a vida dá muitas voltas. Hoje, quem tu ignoras na sala de aula porque está a tirar 0, tira 1, amanhã é essa pessoa que vai te empregar. Exato. E foi exatamente isso. Eu lembro-me que eu tive um dos colegas que ignorava mesmo, mas hoje, tá aí, Cota, manda seu link, estás a perceber? Então, é exatamente isso. E como Paulo diz, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É isso, hoje você está bem, supostamente, ou minimamente bem da vida, mas consegues auxiliar alguém. Consegues ligar no teu brada, pá, tem aqui um link, no salo aqui tem um furo. Faz a candidatura nesse link, vem trabalhar e eles conseguem. Mas a pessoa também tem que estar preparada. A pessoa também tem que estar preparada, porque passa por exames. Sim, não é depender só do link do primo, ou do amigo, ou do irmão. E chegar lá não sabe fazer o que... Eu por acaso tive essa experiência há 2 anos atrás, ou há 1 ano atrás. Eu convidei 2 colegas para fazerem entrevista lá na Refriango. E apenas uma passou, estás a perceber? Sim. E não é questão de influência, não. É mesmo também o teu mindset. Está também preparado. Então essa pessoa conseguiu entrar. E poxa, foi mesmo top. Top. Uma coisa é tipo, tu dizeres para alguém, olha, aqui no Salo tem vaga. No mês X vão começar a recrutar, mas estão a fazer de forma sigilosa, só avisando assim a nós que somos pessoas que já trabalham aqui. Então tu a te dar um toque, para estares preparado. Pega nesse tópico assim, aperta. Pô, tens que apertar. Quando chegar a data, tu já tens o toque da pessoa, né? E tu vais ligar novamente, olha, estás preparado, daqui a pouco vão começar a ligar, eu já dei o teu número, já dei o teu CV, tens que estar pronto, a pessoa tem que estar pronta, né? Porque tu já fizeste a tua parte de avisar, né? Isso já
Por acaso já aconteceu comigo também. Eu cheguei, fiz a entrevista e entrei. Ok. Ah. Mas obrigado, Xará, mais uma vez, né? Estávamos a nos despedir. Yeah. Então, queria É sempre um agradecer prazer, a sempre tua um prazer. presença, né? Muito obrigado por Na boa. disponibilizares Na boa. um pouquinho do teu tempo. Na boa. Então, quer dizer mais alguma coisa? Queres dar Sucessos. alguma dica? Votos de sucessos para ti. Diz só as pessoas para se subscreverem. Só assistem, não subscrevem. Depois de verem um vídeo, subscrevem no canal. Mesmo antes de terminar o vídeo, subscreve já. Subscreve já agora. Curte o vídeo Sim, senhora. e partilhe, né? Sim, senhora. Partilhe. Então, Sabe um último conselho aí para os manos que estão no namoro. Escolhe bem a tua parceira. Escolhe bem. Converse bem, converse bastante Converse também. bastante, é verdade. E lembra que as tuas escolhas atuais vão definir o teu futuro. Portanto, a tua escolha agora é muito importante. Vai definir como serão os passos da tua vida. E siga, honre a tua mulher, dê os devidos, cumpra os devidos deveres, que são os alambamentos, dê o casamento e cuide bem dela. Sim, senhora. Yeah. Grande homem, pá. Boa. De brincalhão a homem sério, gostei. Boa, a vida dá volta. Até tens barba, Pá, pá. não tem como, pá. Eu no Macarenco era o mais pequeno. Sim, senhora, pá. Yeah, o Tás mais quase. pequeno, sem barba. Hoje, No que pá, toca a luta. barba, estás quase. Pá, vamos chegar aí. Sim, senhora. Mas o ponto agora é fazer com boa, bro. Sim, é fazer isso, com é boa, cuidar da família, trabalhar duro para que possamos também ter a nossa empresa, não mais trabalhar para o outro Sim, e senhora. ter Quem a sabe, nossa né? vida. Uns milhões. Essa hora, depois do vídeo, é só deixar aí o IBAN. Sim, senhora. Vou Tá deixar. cair já os Vou milhões. deixar um IBAN. Olha, grande ideia. Vou começar a fazer Sim. o que os outros podcasts fazem, pedir Yeah. doação. Sim. Vou começar a Não, pedir. mas para começar, podem deixar já pode começar com o meu IBAN. Manda-me o teu IBAN. Não, aí mesmo já na tela. Sim, vou deixar. Vamos deixar o meu IBAN começa, estás a ver como é. Vou começar contigo. E depois Até porque fizemos- tens duas responsabilidades. Estás a perceber? Sim, Yeah. tens duas responsabilidades. Não, eu tenho fé que os subscritores, depois desse vídeo, a página, né? O canal vai bombar Sim, senhora. e vamos prosseguir. Sempre que possível, dá um toque para falar de qualquer assunto, profissional, acadêmico, Sim, senhora. Ou tradicional, cultural, desporto. Até podíamos criar um quadro. Sempre que possível, podemos. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo teu tempo disponibilizado, por teres assistido mais um vídeo. Foi uma honra conversar aqui com o meu xará, o Elton da Costa. Então vou deixar o IBAN dele, quem quiser fazer uma doação, né? Pode fazer. Não mexe. Quem quiser fazer uma doação pode fazer e é isso. Espero que tenham aprendido. Peace out.